Então, começando a nosso encontro de hoje, o tema é trabalho e potência. O trabalho é um tema muito importante na física, e na física é interessante, porque a palavra trabalho difere muito do tema sociológico, né? Que é o labor, né? O trabalho cotidiano da gente. O trabalho na física tem a ver com o labor, com o trabalho cotidiano, mas é um conceito próprio, né? Ele não tem a ver com o ofício de alguém. Trabalho na física, ele tem uma conexão direta com a transferência de energia. Nós comentamos aí no último encontro, quando nós falamos sobre a conservação da energia mecânica, que os diversos fenômenos que são observados na física são decorrentes de transferência de energia. A gente até citou aí alguns exemplos e tal. Então, o trabalho é uma forma de transferência de energia. E em que âmbito isso acontece? No âmbito da mecânica, no âmbito do movimento. Então, o conceito de trabalho tem uma conexão entre transferência de energia e movimento, e ação mecânica. Por isso mesmo que nós vamos perceber, por exemplo, que quando nós temos um objeto como esse, né, tipicamente aquele objeto que a gente desenha lá na nossa sala o tempo todo, né? Aqui eu coloquei uma rampa que está bem parecida ali com um plano inclinado. Então, se esse objeto desce dessa rampa, por exemplo, a gente vai pensar logo o seguinte: por que ele desceu, né? Ele desceu porque tem o peso dele atuando sobre ele na forma de componente X. A gente vinha discutindo isso, né, anteriormente. Px atuando paralelo ao plano faz com que o objeto desça da rampa. Então, nós vamos discutir aqui nesse encontro de hoje que o Px está realizando o trabalho sobre o objeto, ou seja, há uma transferência de energia aqui para que a caixa desça a rampa. Baseado na aula anterior, a gente já poderia pegar uma percepção. Que energia que está sendo transferida aqui? Energia potencial para a forma de energia cinética. Reparem que as possibilidades que a gente tem nesse sistema, né? Uma vantagem desse momento é a visualização de todo o ambiente. Um destaque, né? Quando o objeto desce a rampa, um dos parâmetros que nós vamos observar nesse encontro de hoje é que a gente sempre vai se preocupar pelo seguinte: qual a distância que ele caminhou? Qual é o caminho que ele percorreu? Por que isso? Porque a definição de trabalho vai ter uma conexão direta com a força que estava aplicada ao objeto e o caminho que ele percorreu, a distância que ele percorreu. Lembre-se que antes, na semana passada, nós discutimos que a energia potencial gravitacional, por exemplo, que é quem está caracterizando ali o ponto mais alto da rampa, é uma energia que depende do peso e da altura, ou seja, quanto mais alto a rampa for, mais energia potencial gravitacional o objeto tem. Quando ele chega à base da rampa, ele chega o quê? Com velocidade. Então a velocidade já caracterizou o quê? A energia cinética. Então a transferência, ou seja, o trabalho realizado entre uma etapa e a outra, constituiu o quê? A transferência de energia potencial para a cinética. Então na aula de hoje, nós vamos definir o trabalho em termos desses dois parâmetros que eu citei anteriormente. O primeiro deles, a força que está atuando sobre o bloco, ou as forças, se você preferir. Lembrando que num exemplo como esse da rampa, temos forças atuantes, o deslocamento realizado na direção de cada força e o cosseno do ângulo entre elas. E esse cosseno aqui eu vou detalhar ele com exemplos para a gente ver aonde ele aparece e aonde não. Na prática, nós vamos nos preocupar em olhar as forças que estão paralelas à direção. Então, reforçando, esse Tzinho diferente aqui é um tau, né? É uma forma de T no alfabeto grego. É típico de usar, eu peguei a mesma simbologia do livro que a gente está usando, do capítulo que eu disponibilizei. Então, reservei ele. Mas se você achar melhor botar um T maiúsculo, isso não é um grande problema para a gente. Ele representa o trabalho. O Fzinho que eu botei aqui na forma vetorial representa o módulo da força.
O Dzinho, que também é um vetor, aqui eu estou interessado no módulo dele, ou seja, no tamanho, quantos metros a caixa andou. E por fim eu vou estar interessado no ângulo formado entre F e D, sendo que, como eu comentei agora há pouco, a gente vai se preocupar muito mais em observar as forças que estão paralelas ao caminho. E pensando assim, aquelas que não estiverem paralelas ao caminho, o cosseno vai servir para a gente caracterizar ali a componente dela que está sim paralela ao caminho. Vou discutir nos exemplos com mais detalhes para vocês. Então, voltando aí à figurinha, né? Fiquei tão orgulhoso do meu desenho, meu aprendizado recente. Nessa situação que a gente está discutindo, voltamos a ela, né? A caixa está no alto da rampa, um ponto mais alto. Aqui ela está parada porque alguém está segurando ela. Faltou eu botar uma mãozinha segurando. À medida que a pessoa solta a caixa, ela desliza por esse caminho. Então, nessa situação, qual é o trabalho realizado por TX? Aqui não custa a gente comentar o seguinte, que eu não comentei sobre o atrito. A gente poderia dizer, bom, aqui o atrito está desprezível, por isso que eu nem simbolizei ele aqui. Então o trabalho nessa situação fica sendo caracterizado, aí o movimento, até repetir demais, pela força. Quem é a força nessa situação? Px. Quem é a distância percorrida? Aqui eu ainda estou no âmbito simbólico, né? Não usei exemplos numéricos. Já na próxima passagem eu vou fazer um exemplo com números. Mas aqui seria D, seria o comprimento dessa rampa, 10 metros, 20 metros, ou o trecho que eu considerei. No caso é o que eu marquei aqui. E por fim, olhando aqui, Px e caminho, qual o ângulo entre eles? É zero, né? Eles são paralelos. Px é paralelo ao caminho. Quando eu tiver uma força atuando de outra forma, por exemplo, alguém puxando a caixa aqui, ó, aí sim eu vou ter um outro ângulo, né? Um ângulo diferente aqui, 30 graus, por exemplo. Aí sim o θ seria diferente daquele ali informado. Passando adiante, então, resumindo, o trabalho é um conceito ligado à transferência de energia mecânica, que basicamente é determinado de que forma? Produto da força pelo deslocamento. Situação de exemplo, agora uma rampa horizontal. Essa rampa horizontal, eu coloquei um bloco semelhante àquele e, novamente, estou trabalhando aí com atrito desprezível. Esse bloco é um bloco de 20 kg, só para a gente ter uma circunstância. E alguém resolveu puxar esse objeto com uma força de 15 N. Reparem o destaque, a força está paralela ao chão. Para quem gosta do eixo, como eu sempre coloco, inclusive, está aqui o eixo X, como a gente sempre desenvolveu lá nas nossas análises de leis de Newton. Opa, um Y está quase um J. E aí o que acontece? Eu vou observar o deslocamento, naturalmente, sobre a rampa, paralelo à força em questão. Então, qual o trabalho que vai ser executado durante esse movimento? Então, o trabalho durante esse movimento fica sendo o produto do módulo da força, 15 newtons, vezes a distância percorrida, no caso, a animação que eu propus, extrapola o desenho, né? Eu deveria ter colocado ela terminando aqui, mas enfim, o trabalho seria maior, já que ela finaliza a tela. Até aqui, qual foi o trabalho? Foi de 5 metros. Então, 15 vezes 5 vezes cosseno de zero. Quanto vale o cosseno de zero? O cosseno de zero, ele vale 1. Então, essa conta, na verdade, fica sendo 15 vezes 5. Então, o trabalho realizado pela força em questão foi de 75 joules. Lembrando que a unidade de medida no sistema internacional são joules, simbolizados pela letra maiúscula J, assim como a energia também. Então, resumindo, né, unidade de medida do trabalho no sistema internacional, joules, letra J maiúscula. Eu nem gosto muito dessa fonte. Tem que editar um pouco esse J, fica cortadinho, né? Eu gosto daquele que faz aqui a curvinha, fica mais característico. Aqui eu fiz um destaque, né? O destaque 1. Quando a força e o deslocamento estão na mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, paralelas, o ângulo entre eles é zero e o trabalho é positivo.
Quando a força e o deslocamento estão na mesma direção em sentidos opostos ou antiparalelos, o trabalho será negativo. Então, isso é um destaque importante, porque daqui a pouco já vai aparecer uma situação em que nós teremos o quê? O atrito, por exemplo. E aí eu vou perguntar, qual é o trabalho realizado pelo atrito? Vou fazer uma pergunta para vocês pensarem, então. E a reação normal naquela situação anterior? Qual é o trabalho realizado por ela? E a força-peso, né? A resposta para essa pergunta é: quando não há deslocamento na direção da força, não há trabalho realizado. A gente vai abordar isso nos próximos encontros com os exercícios. Vamos ver então essa situação onde nós temos uma força oposta à ação inicial, né? Uma situação proposta semelhante àquela que a gente fez, um bloco aqui de 10 kg. Alguém está puxando esse bloco com uma força de 25 newtons. Acontece que nessa superfície tem atrito. Então a pessoa quer tirar do lugar esse objeto. Força de atrito, seja ele na forma estática ou cinética, produto de μ vezes a normal. No caso que a gente já consideraria um movimento em andamento, seria o atrito cinético. Então o atrito, devido à ação da superfície, 0,2 vezes 100, então nós temos aí 20 newtons de atrito. Vamos simbolizar esse atrito na forma devida, contrário ao movimento. O movimento estaria aqui, conforme a gente costuma sempre indicar. Força de atrito, ação que está gerando o movimento. Sem essa ação não teria nenhum atrito, não teria movimento algum. Então qual o trabalho total realizado pelas duas forças? Qual o trabalho total realizado pelas duas forças? Bom, vamos começar pelo trabalho da força de atrito. Então a força de atrito, digamos que a gente tem aí um deslocamento considerado de 10 metros. Isso aqui eu estou pegando como exemplo, né? Vai depender da situação ou do que a gente queira associar, a gente vai ver nos exercícios posteriores e na lista lá que a gente separou. Então, em relação à força de atrito, qual o trabalho realizado pela força de atrito? Então, o trabalho realizado pela força de atrito fica sendo a força de atrito, menos 20, conforme a gente destacou agora há pouco, vezes 10, que é o deslocamento. Então, nós temos trabalho da força de atrito, menos 200 joules. Milton, por que está negativo? Porque a força de atrito está no sentido oposto ao movimento. E a força 25 newtons, qual o trabalho realizado por ela? O trabalho realizado por ela fica sendo 25 vezes 10. Então nós temos mais 250 joules. Esse é o trabalho realizado pela força F. Resumindo, então, qual será o trabalho total, né? Se o trabalho da força F é de 250 joules e o trabalho do FAT, do força de atrito, é menos 200 joules, então o trabalho total sobre o bloco, devido às duas ações, fica sendo de 50 joules, ou seja, 50 joules é a energia mecânica que foi transformada durante essa ação. Novamente, percebam comigo que a pergunta muitas vezes vai aparecer o seguinte: qual é o trabalho realizado pela reação normal? Qual o trabalho realizado pela reação normal? Isso poderia ser uma pergunta do nosso problema. A resposta dele vai ser o seguinte: teve movimento nessa direção? A resposta eu dou a vocês: não. Então o trabalho da reação normal nesse caso é zero. Trabalho da força peso. Mesmo esquema. Houve deslocamento da força peso, ou seja, houve movimento nessa direção? Também não. Então o trabalho da força peso também será zero.